O que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia. Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio? Assim que se identificam na porta do mercado, o Minotauro Demônio deixa a carruagem dos Halstead passar, e quando ela entra, o monstro fica confuso com quem entrou e fala o nome de outra família. Aquilo ainda é feito da magia lançada sobre o reino. Ninguém se lembra de nada relacionado a eles por muito tempo. Letícia, ao descer da carruagem, fica fascinada com o mundo demoníaco, que não parece tão sombrio assim. Kazaro chama sua atenção para que não vá tão rápido, e depois de alcançá-la, comenta que não deveria ter agido com tanta ousadia falando o nome do castelo. Aquela velha senhora tomou um susto. A senhorita tranquiliza, afinal, o artefato mágico funciona direitinho, só que a idosa rebate e diz que não vai demorar muito tempo para os efeitos acabarem. Logo, elas têm que se apressar e ver o máximo de coisas possíveis naquele mercado noturno raro, que abre apenas uma única vez no ano todo. Ao entrar em uma rua enfeitada, as damas se deparam com vários duendes que parecem até estar em clima natalino. Cadê o Papai Noel? Bom, pelos últimos 7 anos, elas não tiveram uma única notícia de Erden. Para a garota, é como se o tempo tivesse parado e andasse devagar. Na sua mente, questões acerca do Lorde Demônio surgem. Ela está preocupada. A Kazaro a tira daquele transe, berrando em êxtase por ter tanta coisa boa para comprar e cozinhar. A Letícia até tenta acalmá-la, mas a idosa fala que ainda tem força para vasculhar cada canto daquela feira em busca de ingredientes de qualidade. No castelo, a Bastian começou a limpar o quarto de Erden, e Alexa está reformando o palácio, como se ambas estivessem sabendo que seu retorno se aproxima. A ansiedade delas aumenta enquanto a lágrima que protege os Halstead do mundo exterior se esvai. Letícia se aproxima de um vendedor monstro que oferecia produtos por apenas uma dênia. Deve ser a moeda desse mundo. Olha só o que tá dando sopa ali. Mais uma raridade do mundo humano. Dessa vez, uma barra de chocolate que tanto ajudava Letícia em sua vida passada durante as provas. O vendedor fala que se ela tocou no produto, precisa comprá-lo. E após fazê-lo, ela o morde e saboreia. Espero que não esteja estragado, né? Ela ouviu dizer que aqueles objetos estão vindo de um certo lugar. Algumas pessoas chamam de porta, outros de armazém. O problema é que ninguém sabe sua localização exata. A garota pensa que se soubesse onde é, iria atrás de alguns lamens para acabar com a saudade. Sua atenção é então atraída por um monstro que grita violentamente que aquilo é mentira. Ele está se referindo aos Halstead e questionando como que um castelo pode sumir de uma hora para outra e ninguém se dar conta, e nem lembrar dos membros da família. Como esse bicho se lembra? A Kazaro cutuca a senhorita e avisa que está na hora de ir embora. O monstro aponta para um duende e pergunta se ele já ouviu falar do castelo, mas o pequeno nega. Atrás dele, falam que a história de 7 anos atrás é que uma dama foi dada aos Halstead como noiva do Lorde Demônio, e que ela era o Grande Demônio, pois é dito que ela destruiu um bando inteiro de monstros do mal. Caçoam do comentário, e o monstro que tinha levantado o assunto fala que não importa o que ela era. O que é certo é que tem um grande poder afetando todo o continente para que ninguém se lembre do castelo. Perguntam por que ele tem tanto ódio dos Halstead, e a criatura se revela. Ele é o guerreiro mais forte dos golems da Pedra de Valossa, Curax. Os outros comentam que ele foi até os confins da terra treinar após ser humilhado por um senhor feudal e riem da cara dele. Mas o senhor feudal em questão era o Erden, por isso é difícil para ele ser afetado pelo artefato. Ele jura que vai atacar a propriedade assim que se juntar aos seus iguais, e foi por aquele dia que eles lutaram tanto durante 7 anos para se vingar da dor. Fala que vai mostrar pro pirralho chifrudo como se esmaga uma cabeça, e é nessa hora que sua atenção é chamada pela senhorita se dirigindo rapidamente até a carruagem. A Kazaro não aguentou e lançou um olhar de ira para ele, que na mesma hora se toca de que é uma das velhas bruxas.
Na carruagem saindo do mercado noturno, a Letícia questiona por que aquele golem se lembra deles. E Cásaro explica que 7 anos atrás ele estava em um lugar remoto e só veio até ali há pouco tempo, justamente quando o poder da lágrima começou a enfraquecer. Aquilo é muito preocupante, já que ainda não tem notícia alguma de Erden, mas as criaturas estão planejando um ataque. Por hora elas não correm perigos seguras no castelo, mas por quanto tempo isso vai durar? Cásaro sugere que elas ataquem primeiro, nas tumbas das aranhas, mas a Letícia fala que soube como é o lugar, um labirinto de penhascos e passagens estreitas por onde é difícil muitas pessoas andarem juntas, ou seja, é impossível para uma tropa estar ali. Seria como tentar tirar a própria vida, mas também seria um atentado contra a vida ficar sem fazer nada, já que o tempo de duração da relíquia não é muito. Letícia respira e reflete. O medo não vai ajudar naquela situação. Ela esteve lendo livros secretos na biblioteca de Erden por todos aqueles anos. Ela estudou a civilização dos demônios e suas classes altas e baixas. Ela comenta que não sabem que Eren está viajando no momento, e nesse caso, colocar o plano de Cásaro em prática seria uma boa escolha, já que Letícia conhece informações sobre os golems de pedra. Eles são voláteis e estúpidos. No castelo de Halstead, as duas explicam a situação para Bastian e Alexa. Se elas apenas esperarem Curax atacar, a derrota será certa. Uma das idosas fala que o castelo carece de armas e soldados. Não tem como organizar uma batalha adequada com tais números. A senhorita fala que conhece o método e pede para ser ouvida. O plano é estabelecido e Alexa fala que aquilo realmente faz sentido e não entende como nunca pensaram nisso antes. Ela questiona como ela pensou naquilo. Letícia tem as manhas, afinal de contas, apenas ela viveu em um mundo moderno e capitalista, não é mesmo? O plano, no entanto, é um tanto quanto arriscado, pois pode revelar a localização do castelo ou levá-los a uma batalha direta com as criaturas. Ela ordena que as pessoas da vila sejam notificadas e não saiam de casa durante a operação. Além disso, armas e suprimentos de emergência devem ser distribuídos. Bastian fala que aquilo é muito perigoso, pois mesmo que ataquem Centúria antes dos golems se juntarem a Curax, ainda são 100 monstros treinados os seus inimigos. Aquilo é verdade, mas a Letícia diz que se eles se juntarem ao Curax, será muito pior. E elas precisam torcer para que aqueles monstros sejam tão estúpidos quanto acham que são. Não importa quão perigoso seja, a garota jurou que protegeria o palácio. As idosas concordam, elas sempre seguirão as ordens da jovem com afinco, e depois que ela se retira, as avós comentam que parece que tem algo na Letícia que não notaram naqueles últimos 7 anos. No seu quarto, Letícia pensa se fez o certo ao sugerir um plano imprudente daqueles. Ela não consegue lutar como Erden, e suas mãos estão trêmulas. Ela sabe que pode acabar falecendo antes dos 19 anos novamente, mas não pode falhar e deixar que o povo dali se machuque. Ela cerra o punho e empurra a insegurança para dentro de si. É hora de proteger o castelo até o Erden retornar. Algum tempo depois, uma pequena tropa, que inclui as avós e a Letícia também, estão à espera dos Golem, se questionando se eles já passaram pela tumba das aranhas. Não há nenhum lugar para eles esconderem seus corpos gigantes por ali, então devem estar reunidos entre as árvores. Foi só falar aquilo que um barulhão se aproxima. Os Golem deram de cara com um grupo de humanos e, vale-me Deus, os monstros são maiores do que pensava. Nem Curax era daquele tamanho. Mais e mais Golems se aproximam, querendo ver os humanos e se questionando se não seriam aqueles que o Curax tinha mencionado. Conforme vão chegando, os pobres moradores de Halstead parecem uma atração interessante e agora estão cercados por dezenas de Golems. As criaturas reparam que eles têm armas, como Curax alertou. Deveriam acabar com eles de uma vez, então? Letícia levanta a mão e ordena que eles parem de forma séria. Nesse momento, um golem fala que ela não é ninguém para mandar neles, mas os soldados Halstead, de uma hora para outra, caem no chão com a ordem de Letícia. Acho que tô entendendo qual é o plano, hein? A garota fala que os monstros não precisam temer, e que há muito tempo ela assumiu o controle dos Halstead e de seu território, além, é claro, de seu lorde. Como parece que eles ainda não entenderam, ela fala de forma fria que são apenas meras bestas, que demonstram insolência diante do grande demônio em pessoa.
Os Golem repetem as frases dela ainda confusos e a garota diz que pelo visto eles não acreditam nela. Ela levanta um braço. A Cássaro grita que todos têm que saudar o grande demônio da chama vermelha. E nessa situação patética, as criaturas começam a acreditar, mostrando que são de verdade muito estúpidas e ingênuas. A Alexa faz um sinal de positivo para sua senhorita e a atuação continua. Incorporando uma feiticeira maligna, a garota fala que esteve animada com a perspectiva de uma guerra após longos 7 anos de espera. Então por que infernos eles estão ali vagando, em vez de avançar até Halstead diretamente? Um dos Golem fala que ela precisa esperar um pouco para a batalha ter início. Ele fala isso todo molenga, e a Letícia diz que então os monstros precisam entretê-la. Ela mostra a quantia de 100 denias, algo que talvez eles nunca mais vejam na vida. A Letícia sabe que é a quantia total que tem no palácio e torce pro Herdain não ficar irritado quando souber. Vai valer a pena. Ela joga uma moeda pro alto e então diz que não tem necessidade de algo tão fútil como dinheiro, mas pode criar situações divertidas com ele. Eles vão fazer uma aposta para saber quem ganharia em uma batalha. Golems de pedra são conhecidos por sua enorme ganância. Eles podem se empanturrar até estourar e ainda brigar depois por causa de dinheiro. A Letícia propõe que aqueles que acertarem o vencedor ganharão aquele dinheiro na proporção em que apostaram. Sabe o que a senhorita está fazendo? Levando-os ao caminho do vício e destruição, as famosas apostas esportivas. Os Golem ficam confusos, ainda demonstrando que são muito mais burros do que ela pensava. Letícia diz que se lutarem e derrotarem 5 soldados de Halstead, levarão todo o dinheiro consigo. Pera, 5 deles contra 100 de nós? Vocês não querem? Óbvio que parece muito vantajoso para as criaturas, que topam animadas. Enquanto elas comemoram, os soldados estão chorosos, enquanto a senhorita se desculpa baixinho com eles. Um Golem soca o chão perto de um soldado, errando por pouco, enquanto o outro persegue um humano. Os soldados fingem então cair e capotar, e as bestas das criaturas acreditam naquilo. A Letícia se pergunta se eles também estudaram teatro e finge rir como uma bruxa comemorando a matança. Ela anuncia que falta apenas derrotar um soldado para que eles recebam as 100 denias. Os Golem começam a falar que o dinheiro será todo dividido individualmente, então se revoltam uns com os outros. Um deles fala que seria idiotice dividir, já que cada um deles ficaria com apenas uma denia. Logo, precisa pegar tudo para si. Até a Letícia fica surpresa que o plano esteja funcionando. Eles descem socos e chutes um contra os outros. E não se esqueça, eles são de pedra e racham. A Letícia chama todos os soldados rapidamente para não se ferirem, enquanto a briga capitalista continua entre os monstros. A Cássaro encolhidinha berra que são todos uns idiotas e pegará o ouro para si. São tão burros que não sabem diferenciar uma voz humana de um não humano. A batalha segue e de forma intensa várias pedras são quebradas, até restar apenas um Golem muito machucado. Ele fala que agora o dinheiro poderá ser todo dele, mas a Letícia fala que isso não vai acontecer. Quando ele se vira, dá de cara com a senhorita mirando uma flecha bem na cara dele. Sem hesitar, a Letícia puxa a flecha e atira, e com aquilo o último Golem desmorona. Ela tira o capuz suspirando aliviada e todos comemoram pela Milady. Ela cai no chão trêmula e fala que estava com muito medo. As 3 avós a abraçam emocionadas e depois os soldados falam que todos foram destruídos. Será que existe a possibilidade de algum deles ter fugido? Não, já que eles coletaram todas as pedras interiores e conseguiram exatamente 100. Como aquilo é um artefato valioso, Letícia manda eles guardarem. É uma mulher capitalista e econômica, né? Bastian pergunta quando ela aprendeu a tirar o alvo, e obviamente Romina foi quem ensinou a senhorita. Assim ela pode ser útil em situações como essas. Ela leu que grandes lordes de Karajan precisam se apresentar e liderar suas tropas em vez de se esconder durante uma batalha. Um soldado conta que encontraram o pássaro mensageiro deles e uma mensagem comprida vinha de Curax. É assim que eles se comunicam mesmo de longe. No papel estava escrito um relato do líder, que não conseguia achar o castelo dos Halstead até no meio da neblina encontrar uma carruagem que passou.
Assim que ela se perdeu de vista, o castelo havia desaparecido mais uma vez, e o demônio vermelho deveria estar envolvido naquilo. Curax já está na boca do castelo. Letícia pergunta quanto tempo exatamente resta até que a lágrima mágica se esgote. Alexa informa que são no máximo 2 dias. Com aquilo, agora que venceram Centúria, eles precisam se organizar para ganhar de Curax e seus subordinados. Ela ordena que assim que retornem ao castelo, as preparações para a batalha sejam feitas, pois no momento em que a lágrima de Trox falhar, a luta vai ter início. No palácio, todos estão ajudando da sua maneira, sejam soldados, empregadas ou até crianças bardeando as coisas. Letícia sabe que Curax, por ter se comunicado com Centúria, deve pensar que eles estão emboscados próximos dos Halstead. Tudo que resta é uma batalha total. Bastian chama a atenção de sua senhorita e entrega uma armadura fina. É importante ela ter uma caso se faça necessário, mas a garota não vai usar ela, porque precisa mostrar que não tem medo de nada, nem de ser afetada no corpo. Ela precisa enganá-los completamente e agradece a preocupação da avó, que a olha de forma triste. Ela diz que nos últimos 7 anos pareceram longos, mas ao mesmo tempo tudo passou rapidamente. A primeira vez que veio ao castelo, ela não passava da cintura da idosa, sendo menor que a média das crianças da idade dela. Letícia sempre pareceu anos mais nova devido à sua desnutrição. Bastian nunca poderia ter imaginado que com seu pequeno corpo naquela idade, ela teria capacidade de salvar a todos. Desde então, ela começou a aparecer com outras crianças, e isso aliviou a senhora demais. Ao contrário de Erden, ela não lutava em batalhas desde pequena e se parecia apenas com uma garotinha, a quem a avó pensou que nunca mudaria. Letícia pergunta triste por que a senhora está falando tudo aquilo de repente, e a Bastian fala que a Milady é alguém especial. A senhorita se lembra das palavras do Erden de anos atrás, que revelou que sua motivação era proteger as pessoas vulneráveis, expulsando os demônios. Agora, diante de si, Bastian fala que todas querem proteger sua mestra. Ela se ajoelha e diz que se algum perigo chegar ao castelo, a garota precisa fugir. Mas Letícia se irrita, ela não pode abandonar o castelo. A idosa fala que o castelo pode ser reconstruído em qualquer lugar em qualquer momento. E o mais importante é que não podem perdê-la. Não tem como olhar para a idosa chorando e implorando no seu colo e negar. A Letícia promete que fará isso se necessário. E bem nesse momento, elas escutam um estrondo. A lágrima de Troyes está falhando, e lá fora os soldados gritam anunciando que em breve o castelo será revelado. Alexa observa o artefato e fala que agora não tem como se esconder ou fugir. A joia trinca, e a neblina ao redor do castelo se dissipa, ficando bem à vista dos Curax, que ordena a formação de seus seguidores. Lá dentro, Letícia segura a mão de Bastian, a chamando. Isso parece uma cena que aconteceu há 7 anos atrás. Elas correm pelo castelo até finalmente chegarem no telhado, na onde a Letícia lança um olhar frio, digno de uma feiticeira, diretamente para o líder dos golems, Curax. Essa batalha vai se iniciar agora, e não se sabe quanto tempo vai durar. E aí, como será que a Letícia vai conseguir vencer desse monstro? Na hora que o comandante fala para a Centúria atacar, nada acontece. Afinal, todos os golems de pedra se foram pelas mãos da garota. Seus imediatos ficam inquietos, e nesse momento, Letícia puxa a fala. Ela mostra um saco fechado e fala que deve ser aquilo que estão procurando. As 100 pedras do núcleo das criaturas caem rolando pelo chão e todos os inimigos, principalmente Curax, ficam de queixo caído. Os murmúrios começam e estão acreditando que o Lord Halstead fez um contrato com um grande demônio. Curax, no entanto, acha que algo não está certo. Segundo ele, se a Lady fosse mesmo o grande demônio, então o que o Lorde seria? Quando 2 parceiros fazem um contrato, eles precisam ficar juntos, e se esse for mesmo o caso, no momento eles estão em desvantagem, com o Lorde fora dali. Ou eles estão tentando enganá-los, ou os Halstead estão vulneráveis. Com qualquer resultado, no final ainda é hora de atacar, e Curax dá a ordem de avanço. Cásaro informa que o ataque deles vai continuar mesmo sem Centúria, e Letícia diz que é a vez de revidarem também com tudo que tem. As flechas são posicionadas e a ordem para atirar é dada. Canhões e catapultas são usadas contra as criaturas, mas um dos golems chega até o portão se jogando contra ele.
As arqueiras cambaleiam com um impacto forte e os golpes de fúria continuam. Por incrível que pareça, eles estão tentando destruir o castelo com a força bruta. Um dos golems avança até o portão de novo, mas tem sua perna fatiada pela vovó Bastian, que também está lutando. Em meio à fumaça, ela olha cheia de ódio e determinação para a criatura no chão, e não nota um golem se aproximando de sua retaguarda. Letícia tenta avisar a mulher, mas ela é agarrada de surpresa e a criatura encara irada e começa a apertar com força enquanto a idosa grita de dor e a Letícia assiste tudo. É nesse momento que, estilo Tatakae, a Kazaro chega e finca 2 espadas na nuca da criatura. Essa aí veio o Attack on Titan. O pescoço do monstro desmorona e a Bastian consegue sair da mão facilmente. Kazaro debocha dela e diz que a velha perdeu o jeito, ao que Bastian responde séria sobre ainda estar apenas se aquecendo. Aquilo é verdade, já faz muito tempo que as idosas não têm que lutar. Atrás delas, Alexa está puro ódio e pergunta com um semblante sério como eles tiveram coragem de atacar o castelo sem o Lorde por perto. Na verdade, só assim para arrumar coragem, né? Ela fica irritada por acharem que podem derrotá-los. Kazaro percebe a animação da idosa, mas a Bastian fala que ela tem que se controlar porque tem pressão alta. Alexa berra que aquelas criaturas inferiores precisam aprender uma lição, e empunhando sua espada para o alto, chama a atenção dos guerreiros de Halstead e até de Letícia. Ela fala que não existe possibilidade alguma de perderem, e ordena que protejam o castelo e seu lar, dando ordem para que todos ataquem com força total. As flechas voam novamente sobre a cabeça de todos, enquanto os soldados rumam mais motivados para a batalha. Agora o conflito está a todo vapor. Soldados tentam amarrar alguns golems que resistem fortemente às investidas. Alexa continua a gritar suas ordens de forma impiedosa e não pensem que a dona Letícia não está ajudando. A arqueira de primeira atira flechas nos golems amarrados, dando um fim rápido e sem esforço para as criaturas. O problema dos humanos, no entanto, é que eles se cansam e já estão há horas batalhando. O lugar está escurecendo e Letícia está ofegante. Seus dedos estão em carne viva e ela sabe que Bastian, Alexa e Kazaro, assim como os demais soldados, estão muito exaustos. Curax, que não é um líder bobo, infelizmente, percebe que eles estão se esgotando e reforça a ordem de atacar. Bastian manda que os soldados de Halstead recuem por agora e venham para dentro dos portões. Os soldados batem em retirada soltando as cordas dos golems, e assim que todos entram, os portões são lacrados e a destruição da batalha cai com força total sobre os corpos deles. Letícia desce as escadas correndo e gritando por uma das idosas. Kazaro foi ferida e está sendo amparada por Bastian. Ela afirma que não é nada para a senhorita se preocupar, apenas um pequeno arranhão. Sua determinação não acaba e ela fala que ainda não terminou. Elas precisam continuar defendendo o castelo. Mas a Letícia está começando a ficar cheia de dúvidas sobre o que fazer. E não é fácil quando tem um batuque de golem se tacando na sua porta, enquanto você tenta pensar. Os golems continuam de forma incessante e Letícia volta para a parte superior do castelo só para ver Curax dar ordem de esmagarem os portões e muros do lugar. Ela pergunta se Bastian acha que o castelo aguentará aqueles impactos. Apesar da construção ser forte, é impossível prever o que vai acontecer com aquelas bestas se tacando nos muros. Ao olhar nos olhos da idosa, a Letícia se lembra da promessa que fizera mais cedo, sobre partir se a situação estivesse difícil. Mas ela não pode aceitar isso. Letícia fecha os olhos e tenta refletir. Ela pergunta então aonde a masmorra do castelo vai dar se fugirem por ali, e a velha diz que seria para a área montanhosa do sudeste. Prontamente a senhorita dá a ordem de juntar algumas armas e provisões. Primeiro eles precisam evacuar os idosos e crianças. A Bastian pergunta do que ela tá falando, e a senhorita fala que só vai partir dali quando todos estiverem evacuados em segurança, como é o certo. A contragosto, a idosa obedece, e Letícia precisa ganhar tempo para tudo se organizar.
Mesmo com os dedos esfolados, ela continua a tirar flechas uma após a outra e incessantemente até a noite cair. E ela fica sem nenhuma flecha para usar. Bastian chega bem nesse momento, pedindo para que a Milady acompanhe, já que a fuga está prestes a ser iniciada. A garota fica em choque ouvindo as pancadas no castelo e se curva tremendo ali, como que pedindo por algo. Ela então olha para a lua pensando em Erden e clamando desculpa por ter que tomar a decisão de abandonar o castelo. E é nesse momento que um berro agudo é ouvido, e eis que sobre a imagem da lua, um dragão negro gigante de 2 asas pode ser visto. As duas ficam em choque diante da visão, assim como os guerreiros, que sabem que aquele dragão é o símbolo de Halstead. A Letícia fica em choque ao entender o que aquilo significa, enquanto cavalos ao longe se aproximam da batalha, e liderando eles está ninguém mais, ninguém menos que o Lorde Demônio. Ali, olhando fundo nos olhos de Letícia, está o Erden. Seu marido voltou, mais determinado do que nunca. Quando vê ele, Letícia grita seu nome a plenos pulmões, atraindo sua atenção. E a garota está preocupada por ter um dragão voando nas redondezas, mas se aquilo aconteceu, significa que ele retornou. As demais idosas escutam o grito de aviso do retorno do Lorde, e o Curax também. Isso é motivo para todos arregaçarem as mangas e usarem o resto de sua força para lutar. Agora o foco dos golems muda drasticamente, já que Curax aponta para o Erden, o chamando de pirralho e ordena um ataque de todos contra ele. Os cavalos não mudam seu rumo, e quando um golem se aproxima do Erden para socá-lo, uma lança certeira é atirada pelo Lorde em sua direção, acertando sua cabeça e atravessando sem dificuldade, enquanto o Lorde continua a corrida em direção ao castelo. Ele olha para Curax, que o manda avançar com tudo, e adivinha, está empunhando sua espada com um apanhador de sonhos e guia de caminhos que a Letícia lhe dera 7 anos atrás. Ele salta do cavalo e mira com sua espada na cabeça do monstro, mas Curax se defende com uma bola de espinhos, parando o impacto da espada. Os dois homens se posicionam para a batalha e façam suas apostas, porque garanto que essa luta vai ser inesquecível. Curax tenta acertá-lo enquanto lança uma ameaça, mas antes que ele veja, o Erden está embaixo dele, o dizendo que seu maior ponto fraco continua o mesmo, a sua lerdeza. O guerreiro finca sua espada na barriga da criatura, a atravessando, e ela cai no chão instantaneamente. Erden se distrai e olha para frente, notando a garota em cima das muralhas. Seus olhos cintilam ao reconhecer a Letícia, mas atrás dele o golem se levanta impiedoso. A senhorita grita que atrás dele o perigo se aproxima, e o Erden olha para trás, a tempo de ver o golpe. Ele ataca com sua espada, acertando a base do braço do monstro, mas o Curax desfere uma marretada na cabeça dele com a bola de espinhos. Seu capacete se racha e ele cambaleia com o impacto. Letícia grita novamente por Erden e desce correndo as escadas. Lá embaixo, o Lorde está com o pescoço sendo apertado pelo golem líder, enquanto tosse balançando as pernas. O Curax está saboreando o momento, já que esteve esperando muito por aquele dia para esmagar sua cabeça. Antes que ele faça qualquer coisa, a Letícia chega montada em um cavalo e ruma para cima dos dois. Com o choque, a garota se desequilibra e cai, mas Curax sorta o Erden no chão também. O golem a chama de bruxa maldita e diz que sabia que ela não era o grande demônio que todos falavam. O monstro agarra sua perna enquanto a chama de pedaço de lixo humano e a levanta no ar enquanto ouve protestos. Ela continua ordenando que a solte e o golem fala que antes de acabar com o Lorde vai cuidar dela. Uma lança é atirada no ombro do golem, causando uma dor aguda no seu corpo. O Curax vira seu corpo na direção do Erden e a ameaça acabar com todos os humanos. A Letícia é balançada para trás e enxerga a espada na sua frente. Ela a puxa e metade do estômago do bicho desmorona. Com isso, a menina cai no chão, ainda empunhando a espada, e o Lorde grita seu nome, a alertando do perigo. É nesse momento que a Lady ergue a espada e grita com toda a sua fúria:
E sem hesitar, ela finca a espada na cabeça de Curax, diante dos olhos de Erden. Me fala se essa mulher não é uma guerreira de primeira. Assim que finca sua espada nele, a garota vê o inimigo desmoronando e o seu núcleo mágico cai do corpo dele. Imediatamente os golems entram em desespero ao ver que Curax foi de vala, enquanto a Letícia está ofegante. Todos começam a gritar que o líder foi derrotado pelo grande demônio e começam a recuar enquanto falam que a vitória foi do Halstead. O Erden e a Letícia se encaram de longe como se estivessem se vendo pela primeira vez. A Lady larga a espada no chão e corre em direção ao cavaleiro. Com seus dedos machucados, ela segura seu rosto e, chorando emocionada, o puxa para um abraço. Agora o tempo que havia parado como um rio congelado e estático no inverno eterno, finalmente pode voltar a fluir. As idosas se aproximam também para ver a cena, e as emoções tomam conta de todos naquele reencontro. Não demora nadinha para que Erden passe seus braços pela cintura da senhorita e a abrace de volta. Agora o Lorde e a Lady de Halstead estão juntos. No dia seguinte, ensolarado, o castelo está bem, como se não tivesse presenciado uma guerra, e a Letícia acorda de um pulo no seu quarto. Ela se pergunta quando foi que adormeceu, e se recorda então da cena dela abraçando Erden. Pelo visto, a menina ficou tão emocionada que chorou até sua exaustão, e precisaram carregá-la dali. Ela pensa então que Bastian vai lhe dar uma bronca por agir de forma tão boba na frente do Lorde, e ao pôr a mão no rosto, repara que tem curativos em todos os seus dedos machucados. Quem será que os fez? Ela escuta um barulho e, ao se voltar, dá de cara com o Erden adormecido ao lado de sua cama, ainda mascarado, claro, e em suas mãos tem uma tesoura e ataduras. Ou seja, ele quem fez o curativo nela. A garota fica encantada por vê-la ali tão próximo a seu toque e estica a mão pela cortina para relar em seu rosto e acreditar de uma vez por todas que aquilo não é um sonho. Nesse momento, o cavaleiro acorda e puxa a menina pelo pulso, a derrubando da cama e ficando bem em cima dela por reflexo. A menina cora ao ver que está tão perto dele, e quando se dá conta do que fez, o Lorde Demônio dá um pulo para trás pedindo desculpas para a senhorita, e ela também pede perdão por assustá-lo. Enquanto os dois evitam fazer contato visual, o Erden tagarela sobre sempre ter que estar alerta na terra de fora, e não poder nem dormir direito por conta disso. Ele precisa parar com esse hábito. A Letícia concorda enquanto fica vermelhinha e se lembra de que se passaram 7 anos, então tudo deve estar diferente e estranho para ele. E parece que 7 anos fizeram muito bem para esse jovem aí. A aparência dele mudou bastante, e para melhor. Erden pede desculpas por sua atitude e também pela de ontem. Só agora a Lady se dá conta de que o abraçou na frente de todo mundo e bate com a cabeça na quina da cama, tentando esquecer a vergonha. O Erden fala que não esperava ver a garota lá sinceramente. Já que esteve por muito tempo fora, ele presumiu que a menina teria partido. Ele ficou surpreso e feliz por vê-la lá, e seus olhos brilham quando elogia sua incrível luta com o Curax. Ver ela galopando em direção ao monstro tirou seu fôlego. Parece que por dentro o Erden não mudou nadinha. Ele diz que foi muita coragem dela acabar com o Curax, mas a menina rebate, dizendo que ele já tinha o colocado de joelhos para ela, sem contar que ela perdeu a noção do que estava fazendo quando o viu em perigo. O Lorde fala que a garota exterminou os inimigos sem causar nenhuma baixa do lado deles, e Letícia afirma que foi com a ajuda dos livros do segredo que fez isso. Assim que menciona isso, Erden se vira de costas, como se estivesse se lembrando de algo. E Letícia percebe que a voz, o físico e a aparência mudaram em Erden, mas não o que ele tinha por dentro. O homem fala que estava esperando ela acordar para lhe dar aquilo e desempacota um livro grosso. Assim que isso chega em suas mãos, Letícia fica em choque, porque diante dela está uma cópia completa, sem páginas faltando, do grande livro dos segredos. Nossa, não é que o Lorde achou mesmo? Que segredos obscuros tem ali dentro? E cadê o fanservice de casal que a gente ama? Saberemos de tudo isso em breve. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem. E sayonara!